Vamos ficar de pé para a gente receber esse obreiro querido. Deixa ele ministrar, aproveitar esse ambiente. Ele vai trazer a palavra dessa noite. Glória a Deus. Fala assim pro seu irmão: Deus vai fazer uma interferência na sua vida, na sua história, no seu destino, em nome de Jesus. Abre um pouquinho mais o microfone, pode sentar, que ele dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus é tremendo, amém? Deus tem feito coisas grandes no nosso meio, e Ele vai fazer muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Querido, eu quero falar com você sobre o poder da decisão. Fala para o seu irmão: poder, mas com fé, o poder da decisão. Nunca é fácil Deus fazer interferências na nossa vida. Quando nós chegamos à casa de Deus, como todos nós chegamos, muitas das vezes nós chegamos feridos, nós chegamos em pedaços, né? Talvez nós não conseguimos ter força para se manter de pé. Talvez você viveu uma vida de sofrimento, uma infância de sofrimento. Talvez você tenha uma história de sofrimento. E quando você chega na presença de Deus, quando você vem para o reino de Deus, quando você decide viver a sua vida para Deus, é o momento exato que Deus ele faz uma interferência na sua história. Porque eu e você, nós tínhamos tudo para ser pessoas fracassadas. A nossa história, se você parar no tempo, se você não caminhar um pouco, se você não fizer um esforço, você já percebeu que a sua vida, a tendência é sempre puxar você para trás? A tendência é sempre nós, ao invés de nós evoluirmos, nós voltarmos para trás. Porque a vida não é fácil. Quem prega uma facilidade de vida é mentira. E eu estou falando de vida, eu quero iniciar falando de uma vida sem propósito. Se você fala assim: eu não conheço a Deus, eu não vivo para Deus, eu não professo a minha fé. Querido, essa semana eu tenho falado muito com Deus, e Deus tem ministrado muito no meu coração. Semana passada eu fiquei meio ausente da igreja, e o Espírito Santo semana passada tocou no meu coração e falou assim: ó, ei, cuidado com a felicidade que você encontra fora do seu propósito. Cuidado com a alegria, com o prazer, com aquela alegria que você talvez encontra longe daquilo que você foi chamado para fazer. Deus precisa fazer uma interferência na sua vida, mas nunca é fácil. Porque nós falamos para Deus: Deus, eu quero viver para Ti, eu quero viver para o reino, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E Deus, Ele fica observando isso. E é bonito nós falarmos: amém, glória a Deus, eu vou viver, eu quero viver, eu vou colher. Deus entra na minha história, entra na minha vida familiar. E nós abrimos o nosso coração e falamos: Deus, pode entrar. Mas talvez nós não mensuramos a profundidade do nosso sim para Deus. Nós não mensuramos quando você fala: Deus, eu te entrego a minha vida. Você não sabe o que você está falando. Sabe por que você e eu, nós não sabemos o que nós estamos falando? Porque você se rende ao Senhor, fala: Deus, eu me rendo a Ti, eu entrego meu coração por inteiro, toma a minha vida, guia os meus passos. E quando Deus ele fala assim: tá, eu vou começar a fazer algumas intervenções, eu vou começar a movimentar a sua vida. Nós falamos sim para Deus, nós aceitamos viver para Deus, nós aceitamos o nosso propósito, mas nós temos a dificuldade de entender as intervenções de Deus. Uma dificuldade muito grande de nós entendermos quando Deus ele começa a intervir no meu caráter, quando Deus ele começa a intervir na minha fé. Porque para Deus intervir na sua fé, primeiro você precisa estar vivendo uma escassez. E nós entendemos que a escassez é um problema. E nós entendemos que a crise é um problema. Fala assim pro seu irmão: a crise não é um problema. Nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos as intervenções de Deus.
Deus muda o meu caráter. Deus vai intervir. Deus vai mudar o seu caráter. Fala assim pro seu irmão: Deus vai mudar o seu caráter. Mas fala com fé, fala: Deus vai mudar o seu caráter. Mas para isso, Ele vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas para fazer interferências no seu caráter. Ué, por que você está falando de caráter? Por que você está falando de vida? Porque Deus não vai deixar você como você está. Deus não vai deixar o orgulho que existe no nosso coração falar mais alto, porque Ele nos mata. Mas esse processo poucos entendem, ou quase ninguém entende. E nós começamos a viver um caminho de vitória. Deus, eu quero viver uma plenitude com Deus. E Deus começa a colocar pessoas na sua vida que te confrontam, pessoas na sua vida que começa a mudar o discurso, a contrariar você, a pensar diferente de você, a confrontar os seus sentimentos. E é aí que nós começamos a entender a intervenção de Deus. Querido, a sua história pode ter sido uma história de fracasso, mas você não é refém dessa história. A sua infância pode ter sido difícil, mas você não é resultado dessa infância difícil. Sabe por quê? Fala assim pro seu irmão: Deus fez uma interferência na sua vida e colocou uma igreja, colocou um propósito, colocou alguém que ora por você, alguém que vai colocar o dedo na ferida. E glória a Deus por isso. Você tem alguém que te incomoda? Ou a sua vida está fácil? Sua vida está tranquilo, ninguém me incomoda. Porque às vezes nós queremos chegar nesse nível, né? Estou tendo muito problema. Nossa, o louvor dá muito problema. Nossa, mexer com esse negócio aí dá muito problema. Não, célula dá muita dor de cabeça. Glória a Deus. Eu preciso ter, o ser humano precisa ter na sua vida algo que o desafia. Porque senão nós continuamos do mesmo jeito. Querido, eu estou há muito tempo na igreja, Sara nossa terra, e nasci no berço cristão. Isso não faz gente melhor do que ninguém. Mas nós vemos muitas coisas. Nós vemos pessoas que têm um futuro brilhante, mas não aceitam o processo de Deus. Você está disposto a viver algo novo em Deus? Então aceite o processo de Deus. E eu vou falar para você: o processo de Deus não te agrada. O processo de Deus não é aquela questão que vai assim: nossa, olha que maravilha, não. O processo de Deus gera incômodo. Quando Deus foi fazer o mundo, a terra era sem forma e o Espírito de Deus, ou seja, estou tranquilo, está tudo certo. Era sem forma, vazio, estava tudo certo. Quando veio a voz de Deus, veio a intervenção de Deus, a palavra de Deus foi: oxigênio, suja, terra, comece a se movimentar. Ou seja, a intervenção de Deus provocou uma mudança. E eu quero falar para você: toda mudança que talvez você está passando é propósito de Deus, é vontade de Deus. Querido, se nós não tivermos, eu falo por mim, querido, eu sou orgulhoso demais. Meu Deus do céu, eu sou muito orgulhoso, e eu aprendi a trabalhar isso em mim todo dia. Todo dia eu aprendi isso. Eu vou falar um pouco da minha experiência. A gente às vezes tem um probleminha com o irmão, né? O que a gente faz? Afasta. Eu, ao contrário, eu aproximo. Porque eu preciso confrontar o meu orgulho. Eu quero viver algo novo em Deus, mas eu não quero trabalhar o meu orgulho. Querido, você precisa decidir a deixar de ser, como Paulo diz, infantil na fé. E nós precisamos dar um passo maior e ter uma conversa séria. Você já teve uma conversa séria com Deus? Ou Deus já teve uma conversa séria com você? Ao ponto de Deus falar assim: para tudo que você está fazendo, reveja o que você está fazendo. E Deus sempre coloca alguém no meio da sua crise. Fala assim para o seu irmão: Deus sempre planta
alguém no meio da sua crise. No meio da sua crise ou no meio do seu conforto. Nossa, estava tudo bem, quando de repente, mas é assim. Porque é o processo de Deus, é a intervenção de Deus. A gente não pode ficar confortável muito tempo, não. Se nós ficarmos muito tempo confortável, a gente não progride. Nossa, eu tinha 30 anos nessa empresa, aí eu fui mandado embora. Intervenção de Deus. Se você ganha 1.000, por que você não pode ganhar 2.000? Se você não pode ganhar 5.000, por que você não pode ganhar 10? Estou dando exemplo. O que é isso? Intervenções de Deus. E existem pessoas que têm dificuldade, nós temos dificuldade, porque nós entendemos que são pessoas. Quando o seu líder, o seu pastor, o seu amigo te confronta, você entende que é ele, não é Deus. E você transfere para ele uma crise que não deveria. Sabe por quê? Deus vai mudar o seu caráter, mas é através de uma pessoa. Não tem como falar, Deus, muda o meu caráter no meu quarto. Não. Muda o meu caráter, Deus, lá no meu canto, na minha casa, porque eu oro em casa. Deus precisa colocar alguém que confronta o seu eu. Isso desperta em nós um poder da decisão. Fala para o seu querido, o poder da decisão. Não importa o que você viveu, não importa o que você sofreu. O que importa é que Deus vai intervir na sua vida em nome de Jesus. De que forma que você lida com seus fracassos? De que forma que você lida com as suas crises? Vou dizer mais, de que forma você lida com os relacionamentos? Como você lida com os seus próximos relacionamentos? É muito fácil amar alguém distante. É muito fácil amar o Lua Santana. O Lua Santana está lá em São Paulo, em Brasília. É muito falar, nossa, esse pastor da internet é maravilhoso. Difícil é amar o teu, que te confronta. Difícil é amar o teu pastor que fala assim, ó, não, está errado. Você está errado. Difícil é amar o seu líder, que fala não para você. Difícil é amar a sua mãe, que fala a verdade. A sua mãe fala a verdade. Eu tenho um conflito com a sua mãe. Tem mesmo, e vai ter. Eu tenho conflito com meu pai? Tem. Porque os posicionamentos do seu pai denunciam as feridas que existem em você. O posicionamento das pessoas na sua vida denuncia o quanto você é uma pessoa ferida. E nós precisamos sair disso. Nós precisamos dar um passo além disso. E eu acho maravilhoso as pessoas não querem relacionar, não querem saber de ninguém, não vou me envolver. Eu acho lindo. Mas eu sempre falo isso, se alguém não te fere, você se fere. Se você fala assim, não quero mais saber de relacionamento, vai na fé. Porque se alguém não te machuca aqui dentro, alguém te machuca lá fora. Sabe qual que é a diferença? Que a ferida que Deus faz aqui dentro, Ele cura. Mas as feridas que você talvez passa lá fora, ninguém está nem aí para elas. Olha para o Hélito aqui, presta atenção. Ninguém está nem aí para as suas feridas. O mundo não tem tempo para cuidar de pessoas feridas. Sabe por quê? Se você não serve, o patrão te manda embora e ponto. Porque ele precisa de produção. O mundo ele não cabe, não tem espaço. Porque o mundo, embora não seja perfeita, procura pessoas perfeitas. Aí chega na igreja. Você não é perfeito. Você erra muito. Você falha todos os dias. Deus olha para você e fala, eu acredito. Eu acredito em você. Não importa o que você fez ou vai fazer, eu te perdoo. Eu te amo. Eu saí várias vezes. Eu errei várias vezes. E eu vou voltar todas as vezes. E sempre terá alguém aqui para me abraçar e falar assim, seja bem-vindo do lugar que você nunca tinha que ter saído.
A diferença é que no mundo você não tem isso. Sabe por quê? Olha pro Hélito. O mundo guarda magoazinha. O mundo é isso. Ah, não, você... Não, está guardado aqui, ó, você não pisa mais na minha empresa. E Deus interviu na sua vida. E colocou pessoas que te amam do jeito que você é. Te ama do jeito que você é, ao ponto de não aceitar quem você é. Porque sabe que você pode ser mais, ir mais e caminhar mais. Mas é um processo que dói. É um processo que vai tirar. Quem é líder sabe o que eu estou falando. Tem hora que você tem que... Senão não vai. Tem um momento que você fala assim, ó, eu posso perder, mas eu vou confrontar. Sabe por quê? O que nós não te falamos aqui dentro, o mundo te fala lá fora. Só que de uma maneira muito mais difícil. De uma maneira muito mais complicada. Por quê? Porque a presença de Deus, ela cura as feridas do passado. A intervenção de Deus, ela traz restauração para você. É o que eu falo. É o modo como você vê. É o modo como você enxerga. E nós precisamos, fala assim para o seu irmão, você precisa de uma maturidade para entender o processo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que tem alguém mandando mensagem, tem alguém lá no grupo falando com você. Glória a Deus que tem alguém falando, e aí, vamos lá, como é que você está? Estou com saudade, sabe por quê? Você não tem desculpa para não avançar. Você não tem desculpa para não crescer. Porque Deus te deu uma igreja, Deus te deu um propósito, Deus te deu uma equipe, Deus te deu pessoas. Deus colocou você em um lugar que vai te amar e te curar. Esse é o principal objetivo. O reino de Deus é sobre isso. Mas não se trata de pessoas perfeitas. Porque o cuidado de Deus passa pelo processo de você aprender a relacionar com o outro. Porque o conflito que você vê no outro é o que está mal resolvido em você. Esse é o pior dos problemas. Quando você passa, talvez, a entender que o conflito que você tem com o outro é aquilo que você não resolveu em você. Se você não decidir trabalhar o seu orgulho, as circunstâncias vão trabalhar. Se você não decidir trabalhar, eu vou falar bem claro para você entender. Se você e eu, nós não decidimos falar, Deus, tá bom, eu vou abrir para esse processo. Querido, nós vamos viver da pior maneira. Porque nós não vamos entender, nós não vamos ter maturidade para saber se quer dar um passo ali fora. Sabe, a gente brincou, muito tempo a gente brincou, né? Que quem é da Sara Nossa Terra, pode contratar, irmão. Pode contratar porque passou por todas as pressões, todos os abandonos, né? Quem é líder aqui, já foi abandonado, já foi deixado, já foi amado, já foi odiado. Pode contratar. Meu patrão falou, cara, eu não sei, hoje está mil maravilhas, né? Mas no começo era pressão. E aí chegou um tempo que ele falou para mim, cara, eu não sei como é que você aguenta tanta pressão. Eu falei, se eu te contar, você não acredita. O povo falou com você, gritou e você permaneceu, ele bateu na mesa e você quer, e você ficou. Eu fui treinado. Você decide como você vai viver a sua vida. O poder da decisão está nas suas mãos. Se qualquer coisinha que acontece, eu vou me ferir, decisão sua. Deus quer amadurecer os seus sentimentos. Deus quer amadurecer a sua fé, meu querido, em nome de Jesus. Deus está treinando você para algo maior do que você vê. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê aquilo que está no seu coração, que talvez você nem viu. Deus está enxergando um potencial em você, por isso que Ele está te esticando. Mas você é limitado, eu sou limitado. Querido, a visão humana é medíocre. Por isso que nós nunca vamos entender, nós nunca vamos conseguir compreender. Sempre haverá um confronto,
com a voz de Deus, com a direção de Deus, com o propósito de Deus. Sabe por quê? O propósito de Deus é maior do que a sua visão. O propósito de Deus é maior do que você vê. Sabe por quê? Você não se vê casado, você não se vê casada. Deus vê você com a sua família, prosperando. Você não se vê com o seu carro, mas Deus vê você com a chave do seu carro, com a sua casa. Deus olha para você de uma forma sobrenatural. Você não vê. Você não vê, mas você não precisa ver, você precisa crer. Creia no processo. O processo dói, machuca. Você tem vontade de arrancar essa caixa e jogar na parede, mas permanece. Permanece, sabe por quê? O propósito é muito maior do que a sua ferida. O seu propósito de vida, o lugar que você vai pisar, o lugar que você vai alcançar, o empresário que você vai ser, é muito maior do que as feridas do passado. Vitimismo nunca leva ninguém a lugar nenhum. Até quando vai reclamar do meu passado, meu pai, minha mãe? Quando é que nós vamos sair disso? Tá bom, eu fui ferido. Quem não foi? Você foi, pastor? Não, né? Nós somos santos. Os líderes aí, ninguém passou por problema nenhum. A asa está escondida aqui atrás. Sabe o que é isso, querido? Nós encontramos desculpas. Você se esconde na sua dor. Você se esconde na ferida do seu passado. Porque é simples você falar que a irresponsabilidade da sua vida é culpa do seu pai e da sua mãe. É simples. É muito mais simples nós falarmos é culpa sua, do que falar assim, é verdade, eu errei, é culpa minha. O poder da decisão da sua vida não está sobre o outro, está sobre você. E se você não venceu, se você não cresceu, se você não avançou, culpe-se a si mesmo. Porque Deus te deu uma palavra, não deu? Deus te deu um propósito, não deu? Deus te deu um profeta, não deu? Deus te deu uma igreja, não deu? Deus te deu uma Bíblia, não deu? Mas você não tem tempo. Estou ocupado. Pegou. Deus, Ele faz tudo e nós não vemos nada. Deus constrói todas as possibilidades e você está aqui, minha família, ai meu pai, isso ali está aqui, tá, mas vamos lá, ai, eu não sei, meu patrão, ai, eu não tenho dinheiro na conta. Vai para a rua, vende parceiro de Deus. Eu não sei. Querido, o diabo não fechou portas na sua vida. Foi você que fechou. O diabo não fechou. O diabo não, sabe por quê? A porta que o diabo fecha, Deus abre. Mas a porta que Deus fecha. Agora eu pergunto para você. E a porta que você fecha? Nem Deus e nem o diabo abre. Estou errado? A porta, presta atenção. A porta que você fecha, Deus não vai abrir. Porque Deus não é intrometido. Se você não quer viver, você não vai viver. Se você não quer avançar, você não vai avançar. E você vai ver a pessoa que está do seu lado, mais nova, fala assim, nossa, você vê, conquistou tudo. E eu estou aqui, porque você decidiu não avançar. Porque eu decidi não avançar. É uma decisão exclusiva nossa. Então quero que você entenda o poder da decisão que há nas suas mãos. O seu passado não pode determinar como vai ser o seu futuro. Fala comigo, amém. Querido, o fracasso de um homem é ter sucesso fora do seu propósito. Presta atenção. O fracasso de um ser humano é ele entender e compreender que ele é feliz sem Jesus. O homem mais fracassado e mais pobre é um homem que acha que o dinheiro compra tudo. O dinheiro, ele compra o remédio para a depressão, mas ele não compra a paz de espírito.
Cuidado com a felicidade que nós talvez encontramos. Porque assim, eu já conversei com muitas pessoas que não estão mais aqui. E assim, não é criticando não. Glória a Deus. Mas o discurso é o mesmo. Parece que foi sair daqui, ó, tudo melhorou. Falei, eita. Eu fico pensando, né? Deus, como eu posso? E eu posso encontrar? Eu posso. Mas é uma felicidade mentirosa. É uma felicidade temporária. Sabe por quê? Quando vem a crise, você não suporta. Porque aquilo de mais verdadeiro que você precisa ter no seu interior, que é o Espírito Santo de Deus, nós não temos. E eu falo que sempre esse é o maior fracasso. Jesus, ele não leu a intenção do jovem rico. Ele leu a decisão. Existem pessoas que têm várias intenções. Nossa, eu tenho vontade. Ai, eu vou lá pegar uma cesta básica e vou doar. E eu vou para o céu. Não vai. Pior que não vai. Se fosse assim, estava uma tranquilidade. Se trata de uma decisão que nós precisamos tomar. Deus, ele lê o seu coração, a sua decisão final. Ele não lê a sua intenção. Porque eu pergunto para você, quem quer pecar? Levanta a mão. Por que você peca? A intenção nossa é não pecar. Mas nós pecamos. Eu não quero ter um coração ruim, mas se alguém pisar no meu calo, eu não converso. Querido, você pode ter todas as boas intenções do mundo. O que o mundo espiritual respeita é a sua posição. O que o mundo espiritual respeita e sempre vai respeitar é a posição, é a tomada de decisão que você ocupa. Não é a intenção, o desejo. Não. Principalmente o diabo. Ele jamais vai respeitar, mas ele tinha um desejo, né? Mas ela tinha um coração bom. Mas são as atitudes. Porque as decisões, as atitudes, elas falam mais sobre nós. As suas decisões, as suas ações práticas, elas falam sobre você. Eu vou resumir, porque eu vou ser bem rápido aqui para fechar a palavra. O que leva as pessoas boas a tomarem decisões ruins? O que levou você a tomar decisões erradas? Eu estava refletindo. Você já parou para pensar qual é o tempo que você está da sua vida? Qual é o ambiente que você está vivendo na sua vida? Às vezes você está lutando aí, falando assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por conta de decisões que você tomou lá atrás. Quantas decisões você tomou fora do altar? Quantas decisões eu tomei fora do altar? E sério que nós vamos achar que não tem consequência? Porque às vezes a consequência vem quando nós estamos em outro período da nossa vida. E você não consegue compreender, fala, Deus, mas por que eu estou passando por tanta dificuldade? Lembra-te de onde caíste. Arrependa, volta e pratique as primeiras obras. Essa é a palavra que vem para a nossa vida. Eu queria dar uma palavra para você pular dessa cadeira, querido. Mas Deus precisa de uma palavra de alinhamento para o seu coração. Deus precisa de uma palavra de discernimento. O que faz você tomar decisões erradas? E eu quero falar sobre um personagem, né? O vitimista. O vitimismo é a pior coisa que, irmão, se livra disso. O vitimismo é algo que mata a gente, corrói o nosso coração. Sabe por que você não é nenhuma vítima? O diabo tenta contar a sua história, sabia? O diabo o tempo inteiro ele tenta contar a sua história para você. Tenta usar pessoas para contar a sua história para você. Mas eu não creio, não acredito e não confio nessa história. Eu acredito naquilo que sai da boca de Deus. Isso sim que vai mudar a minha história. Fala assim para o seu irmão, a sua história foi escrita
mas com fé. Fala para ele, a sua história foi escrita pelo dedo de Deus. Tem a marca de Deus na sua história. O DNA de Deus está em você, em nome de Jesus. Você vai passar problema, vai. Você vai talvez não ter a família perfeita, mas o DNA de Deus está em você. E você vai sair de todas as circunstâncias difíceis, porque você não é vítima. Querido, você é a causa. Você não é vítima. O vitimismo mata. Ai, fulano falou comigo, eu vou sair da igreja, vou sair, não quero saber. Ai, esse amigo está falando muita verdade, grosso. Nós estamos, presta atenção, nós estamos numa geração que gosta, fala assim pro seu irmão, gosta de ouvir mentira, porque é gostoso ouvir mentira. É fácil eu chegar e falar para você, você vai ser abençoado, e a palavra de Deus diz, você vai ser rico, mas tem que ofertar. Aí já, peraí, porque existe um evangelho que é de amor, porque Deus é amor, amém? Amém? Mas existe um evangelho que confronta, existe uma palavra que fere, e eu vou falar, precisa ferir. Sabe por quê? O que você tem que ter, olha para sua mão, para o seu braço aí. O que você tem que ter não é ferida, mas é cicatriz. O que você tem que ter na sua vida não é ferida. Eu não posso viver carregando ferida. Eu tenho que ter em mim as marcas. Não foi isso que Paulo falou? Só tem ferida, né? Só tem cicatriz quem teve, mas curou. Ou seja, para de ficar acreditando nesse evangelho de põe uma música de fundo, porque o amor de Jesus. Para com isso. Irmão, sai dessa aí. Ele é suficiente para trazer o amor e a bondade. Mas existem pessoas más. Existem o diabo está no meio disso tudo. Esse evangelho que põe a música de fundo ali, vai tocando e foge disso, tá? Porque é um evangelho que não te faz amadurecer. É um evangelho que vive contando mentiras. É muito fácil pregar para essa geração, sabia? Porque nessa palavra, por exemplo, não estou vendo ninguém, aleluia, glória a Deus, eu quero viver, aleluia. Está todo mundo, amém, é isso aí comigo. Porque nós queremos ouvir palavras doces, não é? Nós queremos ouvir aquela mensagem positiva, aquele bom dia, cheio de... E às vezes ele não vai vir. Porque a doçura das palavras de Jesus eram claras. As pessoas que estavam de fora olhavam Jesus ministrando e falavam assim, olha só, como pode? Os discípulos estão falando que a palavra dele é doce. Como que é doce? Quem conhece Jesus sabe que a palavra de Jesus nunca foi doce. Ou foi? Jesus nunca foi doce. Porque a dureza estava no coração de quem recebia as palavras doce. Era isso. Dá essa chave para você. Para quem tem um coração resolvido, quem tinha um coração igual de João, as palavras de Jesus eram doces. Porque Jesus estava ali batendo todo mundo, cacetando todo mundo, mas ele, é isso que eu preciso. Porque se ele não falar isso, eu volto para a minha identidade passada, eu volto para o fracasso. É dessa palavra que eu preciso desse confronto. O que eu estou passando agora, eu preciso passar. A dor que eu estou passando agora, ela é necessária, porque é ela que vai me promover. A dificuldade, a ferida, a mágoa, é necessário. Por isso que Paulo fala, eu me alegro no meio das crises, eu me alegro na dor, na dificuldade, porque ela que me leva a um novo nível em Deus. Paulo entendeu o que nós não entendemos. Porque ele estava na prisão, ele estava assim, Silas, para de reclamar, nós temos que viver isso aqui, tem que pôr na Bíblia. Porque lá em 2025, na igreja Sara Nossa Terra, eles vão falar que nós começamos a cantar, e a prisão começou a cair, e nós fomos libertados.
Querido, para de mimimi. Para de ser aquele crente, não me toque, não me rele. Quando é que nós vamos de fato viver Efésios 6? Não, estou vivendo Efésios 6 para quê? Só vive Efésios 6 quem vai para a guerra. Eu estou na guerra. Você está na guerra? Então se prepara, porque na guerra você bate, mas também apanha. Na guerra, fala assim pro seu irmão, na guerra você bate, mas você também apanha. E nós só lembra do momento que a gente apanhou. A gente nunca lembra do momento que nós bateu. Nós estamos vivendo um período de guerra. E você precisa decidir viver algo novo em Deus. Não é sobre o que eu estou falando aqui, querido, apenas. Mas o vitimista usa as pessoas. Não seja vitimista. Não seja vitimista da sua própria história. Não seja vítima da história que você contou ou contaram para você. Pega a caneta que Deus entregou da sua história e fala: Deus, a partir dessa quarta-feira a minha vida não vai ser a mesma. Não vai ser. A minha história não vai ser essa. O meu futuro não vai ser esse. Amém? Fala assim pro seu irmão: esse futuro não vai ser para você de fracasso. Você vai, não, misericórdia, irmão. Fala pro seu irmão aí, fala, eu recebo. Fala pro seu irmão: você vai viver um futuro de vitória em nome de Jesus. Tem gente que não aproveita esse ambiente espiritual. Eu aproveito. Você vai viver os melhores dias da sua vida em nome de Jesus. Você vai colher. Porque nós plantamos com lágrimas. Nós plantamos com lágrimas. As cicatrizes, querido, é porque nós plantamos com lágrimas. Qual é o tempo que você está na sua vida? Você está no tempo de plantar com lágrimas? Ou você está no tempo da colheita? Define. Talvez você está falando assim: Deus, está tão difícil. Eu sei que está. Porque é o seu momento de plantar. O seu choro, ele vai regar aquilo que você está plantando. E daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, você vai ver a obra extraordinária que Deus vai fazer na sua vida. Você não é fruto das circunstâncias, das oportunidades ou da falta das oportunidades, mas você é fruto de uma promessa. Fala assim pro seu irmão: tenha fé, mas fala com fé. Se não for para falar com fé, não fala. É melhor. Fala com fé para ele: você é fruto de uma promessa. Você é fruto de uma promessa. Você não entendeu o peso disso. Você hoje é fruto de alguém que lá atrás chorou, 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 e hoje você está aqui. Você é fruto de alguém que chorou. Querido, isso é perfeito. A obra de Deus é perfeita. Alguém chorou por você, alguém se derramou por você, alguém sofreu para você chegar até aqui. Você hoje pode talvez se achar insignificante, mas você é fruto de um choro. Você é fruto de alguém que esteve lá atrás falando: meu Deus, essa situação precisa mudar. Lembra aí quantas guerras você passou, quem estava do seu lado? Quando o mundo não te amava, quem te amava? Essa pessoa estava do seu lado chorando. Você ainda não era fruto, mas hoje você está aqui. Olha a fruta bonita que está do seu lado e fala: irmão, você é fruto, você é resultado. Querido, existe um brilho em você. Deus escolheu você, Deus chamou você. E a sua história não pode terminar aqui. Fala assim no seu irmão: a sua história não pode terminar aqui. Não terceirize as suas responsabilidades.
não tenha a falta de clareza do seu propósito, porque a dúvida só governa aonde a fé não habita. Tudo bem que você não entendeu, mas mesmo sem entender, vira para o seu irmão e fala assim: a dúvida só governa aonde a fé não habita. Se não tem, querido, se não tem fé, tem dúvida. Presta atenção. Se tem dúvida, não tem fé. Porque a fé é o quê? A certeza das coisas. Mas o quê? Põe pra gente aí, Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Se você está vendo, você não está usando a fé. Mas aquilo que você não está vendo é o que Deus está trabalhando para promover você, para levar você em um novo nível em nome de Jesus. O propósito está ligado à sua identidade. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. A gente lê rápido, né? Ora, a fé, fala comigo, a fé e a confiança. O que tem a ver uma coisa com a outra? A fé e a confiança é a mesma coisa? Pergunto eu para você. Fé e confiança é a mesma coisa? Confiar, você pode confiar em tudo. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Confiar, todo mundo confia. Mas o que é a fé? A fé, ela traz maturidade espiritual para aquilo que você confia. Entendeu? Não, vou falar de novo. Confiança. Eu vou ter meu carro, vou ter minha família, vou ter minha história, vou ter meu salário bom, eu vou alcançar esse objetivo, minha equipe vai ter tanto, eu vou chegar aqui em novo nível, tal. Isso é confiança. Pega a fé. Faz isso, irmão. Uma mão aqui. Confiança, fala comigo, confiança. Pega na outra mão a fé. Você vai introduzir a fé dentro daquilo que você confia. O milagre vai chegar. Porque você amadureceu. Eu confio, mas, não. Eu confio tendo a certeza que Deus vai fazer. Então, partindo disso, para fechar, a fé, a fé e a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Próximo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Então você precisa dessa dinâmica, você entender isso. Eu tenho confiança, mas sem fé, o que você vai ter é frustração. Porque quando você tem fé, mesmo que aquilo que você confia, que você quer, não aconteça, você tem fé suficiente para ter maturidade e falar: Deus, não era da sua vontade, eu confio em Ti, porque o que o Senhor faz é o melhor para mim. É isso. Confiança é isso. Fé é isso. Se pega uma pessoa que só tem confiança, ela está achando que vai vir para a igreja e vai tudo, plim. Não acontece, a pessoa vai embora. Sabe por quê? O Espírito Santo não trabalhou a fé em você. Você não trabalhou a fé em você. E a fé amadurece aquilo que a gente confia. Você vai sair daqui com um propósito, com uma visão nova, mas você vai sair daqui com a certeza de que Deus sempre vai fazer o que for melhor para você. E o que Ele não fez, fala assim para o seu irmão: graças a Deus. Fala para ele: o que Ele não fez na sua vida, graças a Deus, era da vontade dEle. Eu confio nisso em nome de Jesus. Fica de pé aí no seu lugar. Eu falei sobre a intervenção de Deus no caráter, né, querido? Por que é importante nós amadurecemos o
caráter. Eu quero fechar falando isso. O que está fazendo as pessoas se corromper hoje é a falta do caráter. A falta do caráter cristão. A falta do caráter como pessoa. A falta de honestidade. E nós precisamos amadurecer nisso. Porque o seu caráter, ele te dá autoridade para você viver o seu propósito. O seu caráter, ele te dá autoridade ou não para você viver o seu propósito. O seu caráter cristão é inegociável. Está surgindo muita coisa, mas fala para o seu irmão, princípio é princípio. E ponto final. Princípio é princípio. Palavra é palavra. Reino é reino. Caráter é caráter. Tem muita gente que tem medo de se posicionar. Não estou falando de você sair brigando com todo mundo não, gente. Mas no que você crê? Porque chega alguém e fala assim, mas esse negócio aí de liderança, esse negócio de igreja, esse negócio de todo dia na igreja, tá bitolado, hein? Tá bitolado. Nós temos pessoas assim. Mas eu sei do meu caráter. E ele é inegociável. Mas fulano que andava comigo não teve. Mas presta atenção. A falta do caráter do outro não anula nada do seu caráter. Tem pessoas que talvez carrega isso, né? Mas fulano errou, eu olho para o erro, eu olho para a falha. E você vê que é curioso que às vezes a falta do caráter do outro denuncia uma falha no seu. Presta atenção que isso é muito sério. A falta de caráter do outro às vezes denuncia uma falta de caráter em você, em mim. Como? Quando eu olho para o outro e não aceito que o outro erra. Querido, o outro vai errar mesmo. Para fechar, não endeusa ninguém não. Seu amigo, seu filho, relacionamento, seu patrão, seu líder, seu pastor, eles vão errar com você. Mas o meu coração, os meus olhos, está na promessa. Porque nós somos frutos da promessa. Fala para o seu irmão, você é fruto da promessa. E nada vai abalar a minha visão no meu propósito. Aquilo que Deus tem para você vai se cumprir em nome de Jesus, através da sua decisão. Levante suas mãos, fala: Deus, a partir de hoje eu tomo uma decisão, Pai, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim. Independente do que aconteça, nós queremos viver, ó Pai, a palavra. Nós queremos viver 100%, ó Deus, do nosso propósito, daquilo que o Senhor colocou. Sim, Deus, usa as pessoas para nos direcionar, usa as nossas autoridades espirituais, ó Pai, mas além de usar, abre o meu coração. Fala isso para Deus: abre o meu entendimento, abre o meu coração, que haja espaço no meu coração para um crescimento espiritual, que haja espaço no meu coração para um crescimento da Tua palavra, a Tua palavra verdadeira, em nome de Jesus. Aquilo que me custa tu inclinar.
fechar, põe a mão no seu coração. Faça uma aliança com Deus agora. Faz uma aliança com Deus. Fala: Deus, eu quero deixar para trás tudo aquilo que me impedia de crescer, de avançar. Esqueço-me das coisas que para trás fica e eu avanço, ó Deus, para a promessa. Eu avanço para o propósito, eu avanço para o chamado. Deus, eu quero deixar as amarrações do passado, as mentiras do passado, o engano. Eu quero deixar, Deus, as dores e, ó Deus, romper para um novo nível, para um novo caminho, ó Pai, para uma nova promessa. Eu quero, ó Deus, nesse momento, alinhar o meu coração ao seu. Não me permite, ó Deus, desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Me ensina a ter os olhos na promessa. Fala isso para Deus: me ensina a ter os olhos na promessa. Eu quero ter os olhos na promessa, em nome de Jesus. É desse altar, ó Deus, que sai aquilo que vai me trazer vida, que vai me trazer esperança. Ó Deus, eu renovo essa aliança, Pai, com o altar do Senhor. Que ela traga, Deus, esse altar traga refrigério, verdade, confronto, cura, restauração. Que a tua igreja, Deus, seja madura. Que a sua igreja seja madura no processo. Que o processo seja sim difícil, mas nós confiamos em Ti, que o Senhor está cuidando e guardando a nossa vida. Você que crê, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Querido, você vai fazer o seu dízimo, a sua oferta, com base nessa palavra. Prepare aí o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos passar para o momento da semente. Você vai viver coisas extraordinárias ainda, em nome de Jesus, esse ano. Amém? Você vai viver, fala para o seu irmão, você vai viver coisas extraordinárias esse ano, em nome de Jesus. O ano ainda não terminou, querido. Faça a sua oferta, faça a sua semente. Você vai fazer o seu dízimo, a sua oferta. Tem um QR Code ali. Tem uma maquininha de cartão. Pode fazer a sua semente, em nome de Jesus. Você que vai fazer a sua oferta, pode trazer em nome de Jesus. Nós abençoamos o seu povo, ó Pai. Que o seu povo seja próspero. Que a bênção do Senhor, ó Pai, alcance a vida espiritual, financeira, Deus. Abra as portas dos céus. Derrama, Deus, a tua unção, a unção de prosperidade, a unção, ó Deus, da bênção do Senhor em todas as áreas. Seja próspero, seja abençoado, em nome de Jesus. De igual modo, você também que não ofertou, seja abençoado. Que a prosperidade de Deus alcance a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente se despedir.
palavra, né, queridos? Que palavrão, como diz o outro, né? A palavra poderosa. Eu sempre falo, né? Quando alguém nos fere, querido, eu vejo que revela mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Eu tô vendo uma série. Eu falo com vocês que Deus fala muito comigo numa série, né? Que eu mais durmo do que assisto. E quando Deus me leva uma cena, Deus começa a mexer comigo. E aí falava justamente isso, né? O que tem mudado a nossa identidade, né? Se nós estamos firmados em Deus, o que as pessoas fazem com a gente muda quem nós somos. É porque a gente nunca foi de verdade. Porque quem é de verdade, querido, não se molda ao padrão das pessoas. Podem fazer o que quiser de você, mas se você é, querido, o que fizeram com você não tira você da posição que você está. É porque quando a gente não é, qualquer situação nos arranca daquele lugar. Por isso que Daniel não saiu da posição. Olha, eu vou servir a Deus com toda a minha vida. Irmãos, imagina, foi lançado na cova dos leões e permaneceu firme até o final. Quem permanecer até o fim, esse terá a coroa da vida e terá a vida eterna. Amém, queridos? Esses somos nós que vamos morar no céu. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu resto de semana, que a glória de Deus esteja sobre ti, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vai em paz, que o Senhor abençoe, amém? Vai, Deus abençoe.